Agora, uma devocional em Efésios 1. Se você viu o vídeo anterior, foi lido a primeira carta, a carta, né? A única carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Paulo se apresenta, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Aqui você percebe o seguinte, ele nessa apresentação, né, ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Não foi pela vontade dele, foi pela vontade de Deus, porque ele antes de ser apóstolo de Deus, ele era perseguidor do povo de Deus. A vontade dele era aquela do farisaísmo, né, que queria destruir, perseguir o povo de Deus, achando que estava fazendo um serviço para Deus. Mas não foi pela vontade dele que ele se tornou apóstolo de Cristo Jesus. Foi pela vontade de Deus. Foi Deus que escolheu ele e ainda falou para ele que duro seria para ele recalcitrar, né, lutar contra os aguilhões. Seria tipo um anzol, um peixe. Pensa num peixe brigando com um anzol. Quanto mais ele briga ali naquela pescaria, mais dor ele sente, né? Se ele se deixar ser levado, menos dor ele acaba sentindo, né? E naquela passagem, Deus fala para ele que duro seria para ele recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. Então, ele acabou sendo pescado por Deus. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Aqui ele fala, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Se você me acompanha há algum tempo, né, e olha que eu tenho pouco tempo aí de vídeos, fiz já uma meditação em cima desse versículo, né, que ele está louvando e engrandecendo a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, está exaltando o poder de Deus, louvando e engrandecendo Deus e Cristo Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então já existe uma sorte de bênçãos reservadas por Deus e já estão nos aguardando nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Parte dessas bênçãos nós vamos tomar posse delas aqui na terra, mas se formos fiéis e obedientes, não adianta ser desobediente e achar que vai ganhar a bênção. Não tem uma outra comparação que ficou bem claro, né? Se for desobediente, não ganha a bênção. Se for obediente, ganha. É simples assim. Nos lugares celestiais em Cristo, como Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Ele já tinha escolhido, antes da fundação do mundo, um povo que estava para agradar o coração dele. E se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, parabéns! Você é um dos escolhidos, um dos eleitos. E eleitos para quê? Na continuação, no versículo 4, que Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: como ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mancha na presença dele em amor. Lembra que Deus criou o homem lá no Jardim do Éden e ele era santo, né? Vivia diante de Deus, na presença dele em amor. Só que quando o ser humano, né,
acabou pecando, dando vazão ao pecado, né? Acabou perdendo todo esse privilégio. E só através do segundo Adão, que é Jesus Cristo, nós temos isso, né? Essa renovação de aliança com Deus e somos aperfeiçoados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós podemos andar diante dele em santidade e amor, sem mancha, sem mácula, assim como a igreja do Deus vivo é, né? Sem mancha, sem ruga, sem mácula, imaculada. Nós precisamos estar cada dia nos purificando dos nossos pecados. Por mais que você se santifique, busque a Deus, você continua sendo um pecador. É igual um bebezinho, por mais lindo que seja, por mais cheirosinho, cuidado, tanto de rico como de pobre, um momento vai ter que fazer necessidades, e aquilo fede. E se não for limpo, aquilo vai te gerar uma doença, né? Na criança, no bebê. E no ser espiritual é a mesma coisa.